Qual pobre ou necessitado que nunca olhou para o saldo da sua conta com muitas dívidas acumuladas e sentiu um aperto no peito? Naquele momento, parece que o ciclo nunca fecha ao seu favor. Mas eu quero te convidar, meu irmão ou minha irmã, a mudar o teu olhar. Existe um segredo antigo sobre a origem de todas as coisas. Antes de existir o caos, existe um pensamento, um ponto de partida muito sagrado que define tudo quanto vem depois. Mesmo quando eu e você temos pouco ou quase nada, o que você faz com o primeiro fragmento dessa fé, dessa esperança ou desse recurso determina a saúde do restante. Não é sobre quantidade, viu, irmãos? É sobre honrar o que está no topo da lista. Quando você reconhece que há fundamentação de tudo e que possui algo que não pertence a esse mundo, que está longe da escassez, que na verdade ele é a fonte da abundância, e você já sabe de quem eu estou falando, tudo muda. A estrutura da sua vida muda. Então, isso é o começo de uma promessa que o final será diferente, porque ele vai agir. Agora pense naquilo, irmão, que amadurece primeiro, no campo, na vida. Quando o fruto surge, antes de qualquer outra coisa, eles são um sinal que a colheita está chegando. Quando você entrega o que tem de mais precioso no início, no comecinho ali das coisas, você não está perdendo nada. Pelo contrário, você está carimbando que o resto da sua colheita vai marcar a história da sua vida. Porque ele, você sabe de quem que eu estou falando, né? O Deus Todo-Poderoso. Ele vai trazer a providência para você. E fazer isso não é um gesto de cegueira, não. Pelo contrário, é entregar o melhor no início e dizer para o próprio Deus: eu não tenho medo, Senhor, que o Senhor governe a minha vida. Isso é entender que esses frutos precoces são a garantia de que o deserto, ele está bem aí, mas vai chegar ao final. Existe uma dignidade em colocar o sagrado na frente da nossa necessidade. É um ato de coragem, sim, reconheço. Que alguém que está em crise fazer algo assim é só por fé ou por Deus. Portanto, respire fundo, meu irmão e minha irmã, e olhe para o que você tem hoje. Por mais pequeno que seja, por mais menor que for, trate o início com reverência, porque quando o princípio ou o primeiro é consagrado, todo o resto da sua história é sustentado por uma força que não é humana, que não é simplesmente matemática, é pelo poder de Deus. Vamos lá, porque começou a promessa de uma colheita de vitória e você está convidado a conhecer esse princípio bíblico extraordinário. Vamos nessa? Mensagens proféticas para o seu dia. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Aqui quem fala é Eliseu Lustosa e você é muito bem-vindo aqui neste canal. Eu peço a você, em primeiro lugar, que me siga no Instagram, @Pastor Eliseu Lustosa, me segue lá agora, porque eu já vou te dar aqui o versículo de hoje. E veja só, Provérbios capítulo 3, versículo 9. Eu já sei o que você está dizendo.
De novo? Ontem não foi esse mesmo versículo? Exatamente, mas eu quero trazer aqui uma continuação. Isso foi de caso pensado, tá? É uma continuação para te dar outras duas palavras hebraicas aqui destes versículos e hoje sim, profetizar muito na tua vida que haverá transbordo de Deus. Então, vamos lá. Vamos ler o versículo de novo que diz assim, ó: honra ao Senhor com os teus bens e com todas as primícias da tua renda, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Isso era ostentação, porque nós estamos falando aqui de alguém que tem um celeiro, alguém que está guardando, que armazena, que quer que aquilo venha encher. E o lagar, a mesma coisa. O lagar onde se pisava a uva. Já dá a entender aí que alguém que tinha um lagar é que tinha uma vinha, que tinha um campo plantado. Então, tudo isso. E a promessa é aqui, o pão, o trigo, o celeiro, está falando de uma renda residual, de uma prosperidade familiar, de algo que vai sustentar muitas pessoas, porque é um lugar que guarda muita coisa. O lagar também é o mesmo entendimento, só que agora o lagar, para quem vai beber o vinho, já está falando de uma coisa mais chique, com mais glamour. Em todas essas ministrações aqui dessa série de 10 vídeos, eu sempre trago o contexto para você do texto que a gente está lendo, né? E como eu já citei no vídeo anterior, vou citar aqui rapidamente. O contexto de Provérbios capítulo 3 é Salomão dando conselhos de sabedoria às pessoas, para que as pessoas tenham fidelidade para com Deus, uma fé prática e também que as pessoas venham se alinhar aos princípios espirituais que ele mesmo vai destrinchar ao longo dos versículos aqui e de todo o livro também. E aqui está um dos princípios e nós estamos fazendo uma aplicação financeira destes princípios aqui. Indo diretamente para a primeira palavra, é a palavra honra. No vídeo anterior, citei, quis falar, mas me segurei, porque eu iria falar no vídeo posterior. Pois bem, vamos lá para essa palavra hebraica, honra. Porque o versículo começa, honra ao Senhor. E a palavra honra aqui, eu sei que você já está vendo na edição aí, é a palavra kaved, que vem de uma raiz de kavad, que deu origem também ao nome da nossa igreja, kavod. E aí os significados de kaved significa dar peso, valor e importância. Também significa tratar com reverência ou prioridade. No vídeo anterior falamos muito sobre prioridade, não é verdade? Mas também kaved significa reconhecer alguém como digno. E honrar a Deus é colocar Ele sobre todas as coisas. É reconhecer que Ele é digno de honra. Por quê? Honra o teu Deus. Eu vou citar o versículo de novo. Com os teus bens, reconheça o teu Deus acima dos teus bens. Fazendo isso como? Dando, entregando as primícias das tuas rendas. Aí de novo eu volto ao que eu estava falando ontem. Uma coisa não anula a outra. Do que adianta eu dar reshit, que é a intenção do coração, falamos no vídeo anterior sobre isso, e bikurim, tem que ter um im, fechar a boca num im, eu ensinando hebraico para vocês aqui, né? Do que adianta eu dar a minha oferta, então, fazer o meu voto, sendo que não tem a intenção, não adianta nada. Então, honrar a Deus é eu ter essa prática, mas essa prática ela está ligada a um princípio do meu coração. E lá vai eu fazer mexendo de novo. E é tudo que eu falo nesse livro aqui, ó. O que é roubar a Deus, irmão? Não é roubar o valor. Ah, o fulano ali roubou R$1.000 de dízimo. A questão não é o valor. É quando a gente rouba o princípio por trás. E todas as linguagens de ofertas que tem na Bíblia, seja qual oferta for, é expressão de adoração diante de Deus. Quando a gente rouba esses princípios, a gente está roubando a Deus. E aqui no livro eu falo
que não necessariamente eles pararam de fazer ofertas e contribuições. Eles faziam lá em Malaquias capítulo 3. Porém, eles estavam fazendo tudo errado, tudo roubado, tudo estragado, tudo complicado. E aí eu falo nesse livro. Não vou falar mais que é para você comprar, tá? Link tá aí nas descrições. Então, agora que você está de posse desse conhecimento sobre a palavra kaved, eu quero te dar um segredo aqui. Tu quer um segredo para vencer demônio? Tu quer um segredo para desfazer amarra, para quebrar feitiçaria? Para que a tua oração ela tenha muito mais força ou expressão espiritual? Eu vou lhe dar aqui agora. É kaved. Que o primeiro significado aqui é dar peso, que tem a ver, lógico, com autoridade espiritual. Para me expulsar um demônio, já viu o povo falar que tem que ter autoridade espiritual? É verdade. Então, a honra te dá autoridade espiritual em determinadas coisas. A honra te faz ter mais valor diante do mundo espiritual. E o exemplo mais clássico de honra igual à autoridade é Lucas capítulo 7. O centurião, ele vai honrar Jesus como mestre, porque ele queria a cura de um servo que ele honrava o servo. Todavia, os religiosos daquela época, daquele perímetro geográfico ali, honrava o centurião, porque o centurião honrava eles de um nível tão grande que até uma sinagoga o centurião construiu para eles. Então, quando ele vê Jesus falando sobre honra, o milagre acontece na hora. Ele diz: eu tenho servos ao meu comando, eu mando esse, eu falo para aquele, e você sabe a história. No final, isso resultou em um milagre. A ponto do versículo 9, Jesus dizer o seguinte: asseguro-vos que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. Ou seja, uma fé baseada em uma prática, em um princípio de honra. Só que esse conceito ele pode ser levado também para a parte negativa, para a parte das trevas, dos pecados e das iniquidades. Quando você dá importância, valor ou peso para as coisas que são iníquas, pecaminosas, perversas, eu vou fazer o melhor. Vou trazer uma analogia aqui para você, dentro do conceito que a gente já está acostumado sobre libertação e batalha espiritual. Tá lá o teu concorrente de empresa, do ambiente do teu trabalho, talvez um familiar, um parente, sei lá, o invejoso que quer ver você falido, falida, você dando errado. Talvez essa pessoa vai lá, paga uma feitiçaria, paga um ritual, paga um médium, um pai de santo, ou até um profeta maluco aí, tem igrejas evangélicas que faz isso também, para um voto, alguma coisa, para destruir você. É verdade, irmão, tem. E aí o que acontece? Ele está dando honra àquela espiritualidade, ele está dando peso, ele está dando valor. E aquela espiritualidade que ele invoca, que ele vai chamar, ela vai vir contra você. Quando você percebe isso e agora então apresenta diante de Deus a honra que você tem a Ele, irmão, não tem capiroto, não tem maldição, não tem demônio, não tem Satanás que aguenta o peso da kavod, glória de Deus, ou também pode ser traduzido kavod, né? Que a gente fala o esplendor, é kavod. O que eu estou querendo te dizer? Que no mundo espiritual, tanto os anjos de Deus como os anjos do diabo, os demônios, eles não vão reconhecer gente que fica só de ladainha falando blá 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 blá. Não, o que eles temem é quem tem autoridade, é quem tem prática, é quem dá importância, é quem dá valor. Então, honra tem a ver com isso daqui, honrar a Deus, é dar peso, é dar importância, é dar valor. Você tem feito isso? Você tem praticado a honra? Aí tem gente que fala: eu faço isso só para Deus, porque eu não faço para as pessoas, que as pessoas são más, me decepcionaram. É impossível, irmão, você fazer só para Deus. Porque existe uma teologia que eu chamo teologia da substituição. Vou pegar um exemplo do Antigo Testamento. O dízimo era dado misticamente para Deus. Não era pessoas, vamos dizer assim, seres humanos que recebiam.
a não ser que você coloque na classificação Melquisedeque como um ser humano normal. Tirando isso, era algo místico para Deus. Aí Deus vai e pensa o quê? Vou dar isso para os levitas, para os sacerdotes, para o povo que vai servir no templo, que vai estar adorando, que vai estar cultuando, ok? Então, depois lá no Novo Testamento, agora Jesus está dizendo assim, aquele que der um copo de água fria para um desses pequeninos, ele não perde o galardão. Ou seja, quando você faz para as pessoas, mas fazendo para Deus, é onde Deus recebe. Fazer para as pessoas é fazer para Deus. Mas aí você vai ver, você vai ter discernimento, né? Em quem você deve investir, em quem você deve abençoar. Porque tem um monte de picareta sem vergonha, vagabundo, gente que não vale nada. Que se você colocar ali a sua renda, você está patrocinando a iniquidade, que eu falei para você no vídeo anterior ou nos vídeos anteriores, a não fazer isso. Ou seja, para finalizar e a gente ir para a segunda palavra, honrar ao Senhor é dar esse prestígio, esse peso, essa importância acima de qualquer coisa. Pois bem, eu quero profetizar que a honra, a glória, a manifestação de Deus vai vir sobre a tua vida. Existe um texto bíblico que Deus vai coroar a gente com dupla honra, e quem fala isso é o profeta Isaías. Então, essa honra que você tem feito, que você vai fazer para com Deus, eu quero que no nome de Jesus, coroa ele, coroa ela de dupla honra, no lugar da vergonha, no lugar da humilhação, no lugar da derrota, do fracasso. Olha, Senhor, para o coração, olha para a intenção desse irmão, dessa irmã, e veja, perceba, Senhor, essa pessoa precisa sair desse caos, sair dessa escassez, de debaixo de humilhação. Traz, meu Pai, essa coroa de honra, como o Senhor disse lá em Salmos capítulo 8, versículo 5, que o Senhor criou os homens menores do que os anjos, e os anjos então maiores do que os seres humanos. Porém o Senhor coroou os homens com kavod, com glória. Coroa essa pessoa, Pai, com glória, com resplendor, com luz, com unção, para quebrar todas as amarras e toda a opressão diabólica, porque eu profetizo que ele vai vencer, que ela vai vencer, que ele vai prosperar, ela vai prosperar, sim, em nome de Jesus. E nós iremos agora então para a segunda palavra, para me profetizar mais sobre a tua vida. Porém, o meu eu do outro vídeo vai vir aqui trazer um recado para você. Veja só. Pois bem, pessoal, eu estou aqui só para convidar você para se inscrever no canal, caso você não é inscrito. E você se inscrevendo no canal nos ajuda também a ganhar uma plaquinha dessa daqui, ó, de 100 mil inscritos. Outra coisa aqui que eu quero pedir para vocês é o quê? É para dar like. Quando você clicar no like aí, dá o like já. Quando você clicar no like, se aparecer para você hypar o vídeo, clica, aperta aí no hypar, manda todos os pontos pra gente, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e mande para outras pessoas. E é lógico que tu não pode confiar também só nisso. Você tem que compartilhar, ficar esperando o YouTube mandar. Você pode compartilhar esse vídeo agora. Clica aí em compartilhar, manda pelo menos para 10 pessoas e ajuda a gente a crescer aqui nessa plataforma. E se você está gostando desse tipo de conteúdo, é uma grande forma de você incentivar o nosso trabalho. E não esqueça de deixar um comentário aqui abaixo, tá? Escreva aí, o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Vamos então continuar o vídeo. Diz o quê? E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. E a palavra que eu quero aqui é transbordarão, que é a palavra hebraica ifrotso. E olha o que significa ifrotso. Significa romper os limites. Quantas pessoas, irmãos, me mandam pedidos de oração, mensagens aqui para mim. Eu vejo nos comentários aí, ô pastor, eu preciso romper. E o romper aqui tá ligado ao quê? A quebrar uma barreira, uma resistência.
Eu preciso romper na minha vida financeira. Eu preciso romper no meu trabalho. Eu preciso romper, porque o entendimento é quebrar algo que está trazendo uma resistência. Olha o que a palavra está dizendo, que Deus transbordará. Ele está dizendo, eu vou quebrar todos os teus limites se você honrar, colocar eu como prioridade. E tudo que a gente já estudou neste e no outro vídeo, no vídeo anterior. Então qual que é o resultado? É transbordo. Que no nome de Jesus, meu irmão, que no nome de Jesus, minha irmã, esse romper venha. Venha sobre a tua vida financeira, venha sobre o teu trabalho, a tua profissão, tudo aquilo que você colocar as mãos. Eu quero que você receba nas suas mãos aí uma unção para romper com os limites, para romper com aquilo que te trava, que te bloqueia, que te limita. Que essa unção de Deus venha sobre você agora. Se é uma feitiçaria, um encantamento, uma bruxaria, uma inveja, tramas, pessoas que se levantam contra você, o sistema que se levantou contra você, pode o inferno todo ter se levantado. A palavra de Deus é: transbordarão. Que no nome de Jesus esse transbordo venha agora sobre a sua vida. Recebe esse transbordo. A outra palavra, ou a outra expressão, outro significado é explodir de crescimento. Olha que louco isso. Você quer crescer? É outra pergunta, outro pedido de oração. Pastor, eu quero tanto crescer na vida, crescer profissionalmente, crescer financeiramente, crescer espiritualmente, crescer. Então, a palavra de Deus para a tua vida é: você vai crescer sim, em nome de Jesus. Mas não é só crescer pouquinho, mais ou menos, não. A expressão é explodir de crescimento. É aquele crescimento boom. A gente chama aqui no Brasil, eu estou falando Brasil porque eu sei que outras pessoas que falam português de outras nacionalidades vão estar assistindo. Bombar, a gente usa a expressão você vai bombar. Bombar na internet é viralizar, é ter muitos likes, muitos views, reconhecimento. Então, o que eu estou querendo dizer para você aqui, que essa explosão vai ser algo extraordinário. E só você que crê, só você que toma posse, em nome de Jesus, coloca nos comentários: eu vou romper e vou crescer. E a terceira, é forte demais. O terceiro significado significa avançar com força sobrenatural. Ou avançar com uma força fora do normal, além do normal. Já está dizendo que é o sobrenatural de Deus, né? Então, meu irmão e minha irmã, você que tem vivido uma vida que não avança, não progride, não vai para frente, pelo contrário, você está dando passos para trás. Que no nome de Jesus, todo este mal que tem impedido você avançar, que tem impedido você a progredir, você recebe agora na tua vida, no teu espírito, na tua alma, no teu intelecto, uma força que vem do Espírito Santo de Deus para você avançar. E é na força, é no poder desta força espiritual que você vai avançar além do normal, acima do que você pensava. Você vai chegar muito mais longe do que você imaginava. Esse negócio, essa bênção, essa empresa, esta causa, este ministério, o que é que está nas tuas mãos que pode te fazer prosperar? Deus está colocando agora em ti, meu irmão. Deus está colocando em ti, minha irmã, uma força além, sobre o normal, o natural. E você vai voltar para testemunhar essa vitória. Inclusive, uma palavra que está aqui dentro da expressão isfruts é a palavra parates, hebraica, que tem a ver com transbordo. Duas coisas eu entendo aqui então. Primeira coisa, que quando eu honro a Deus, Kavetz, eu honro Ele com o que eu tenho. E o segundo ponto é o quê? O segundo ponto é que Ele vai fazer com que eu venha romper na vida, venha prosperar. Então, o resultado da minha honra é o transbordo de Deus, é o romper de Deus, é ultrapassar, é avançar. Este é o resultado. A honra, então, ativa aqui uma prosperidade que não é natural, não é humana, é sobrenatural, é um poder, é uma capacidade que só vem quando nós
praticamos honra. Outra coisa que fica subentendido aqui é o quê? Que quando a gente coloca Deus como prioridade, ele começa a trazer o quê? Prosperidade pra gente. E quando isso não acontece, o nosso dinheiro, ele vira Senhor, ele vira objeto de adoração. Mas quando a gente honra a Deus, o dinheiro, ele se torna só uma ferramenta de sucesso. Porque a verdadeira adoração a gente dá a Ele, ao nosso Deus. Se a gente honra a Deus, as portas se abrem, as oportunidades surgem, aparecem e os recursos começam a aumentar. Isso sim que é rompimento financeiro. E é isso que vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. E com isso, eu quero orar pela tua vida. Feche teus olhos aonde você está. Senhor Deus, nesse momento, Pai, eu quero agora te pedir, Senhor, que dentro desse princípio de honra, dentro dessa comunhão, dessa conexão que temos gerado ao longo desses estudos, desses vídeos, Senhor, eu quero que o Senhor traga para a vida dele, eu quero que o Senhor traga para a vida dela o romper financeiro, o rompimento financeiro. É para quebrar todos os limites, todas as cadeias, todas as amarras, todos os impedimentos, obstáculos, barreiras, muralhas que caiam em nome do Senhor Jesus. Para que a partir de hoje, a partir de agora, essa pessoa comece a experimentar esse transbordo de Deus, essa abundância de Deus. Que essa pessoa comece, meu Pai, agora a receber no seu espírito, na sua vida, este poder, esta autoridade espiritual, esse peso de kavod, de glória. Libera agora, Pai, a unção, a glória que despedaça o jugo da escravidão, da miséria, da pobreza, da falência, das dívidas, da escassez, da dificuldade de crescer, de avançar, de aumentar, de ver milagres de multiplicação. Nós declaramos aquilo que impede, aquilo que amarra isso, quebrado agora, destruído agora. Contra a vida desse homem e dessa mulher não vale encantamento, não vale feitiço, porque nós subimos em autoridade hoje, porque a honra nos dá autoridade. Senhor, leva essa pessoa a princípios de honra para que a autoridade suba na vida dessa pessoa. E na autoridade que o Senhor tem me confiado, eu quero te pedir neste momento, tudo aquilo que foi apresentado em uma encruzilhada, numa mata virgem, num cemitério, no roncó, na pedreira, na cachoeira, na beira da praia, numa igreja evangélica, numa igreja católica, de rezas ou orações contrárias, tudo aquilo que foi profetizado malignamente contra a vida desse homem e dessa mulher, que fez essa pessoa se frustrar, se decepcionar, ou até começar a ver perder tudo, ou nada dá certo financeiramente. Eu quero que esse mal agora seja destruído. Libera a tua glória. Libera o peso da tua glória, Senhor. E quebra a resistência espiritual. Quebra a resistência maligna. E traz para a vida dessa pessoa a prosperidade. O fluir da bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Marca aí o teu joinha, o teu gostei, o teu like. E como sempre, como toda vez, né? Tá aqui, ó, o livro para você adquirir no meu site, pastoreliseulustosa.com. Esse é que fala dos dízimos, tá? Esse tem tanto físico como e-book. O outro é os 7 olhos de Deus. Eu devo ter ali, tô olhando daqui, tenho 3, com esse 4. Tem só uns 4 físico desse, tá? Mas você pode comprar o e-book lá também no site, tá? O e-book, bom que você já compra e já começa a ler. E por fim, esse daqui é só e-book, tá? Apesar de eu ter ele físico aqui, ele é só e-book, por enquanto. Tô levantando, tentando juntar dinheiro, que é coisa difícil, para mandar fazer físico, tá? É uma bênção. Gratidão, a oferta mais barata. É forte, tá? Adquira, abençoa, porque Deus vai te abençoar. Já demonstre aí a sua honra, a sua gratidão, abençoando as nossas vidas, tá bom? Deus abençoe vocês, um forte abraço, um beijo no seu coração.
Até o próximo vídeo.